Você abre a boca para falar e as pessoas simplesmente desligam. Você tem as melhores ideias do mundo, mas ninguém te escuta de verdade. Você vê pessoas menos preparadas que você conseguindo promoções, fechando negócios, conquistando respeito, enquanto você continua invisível. Cada reunião perdida, cada apresentação ignorada, cada oportunidade que escapa pelos seus dedos porque você não sabe transformar pensamentos em palavras que movem pessoas. O problema não é o que você sabe, é como você comunica o que sabe. Enquanto você continua falando para o vazio, outros estão construindo impérios apenas com o poder das palavras certas no momento certo. Quantas vezes você já teve a solução perfeita, mas ninguém te deu atenção? Quantas vezes você viu alguém apresentar uma ideia pior que a sua e ser aplaudido de pé? Isso termina hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos da comunicação que separam os invisíveis dos influentes. Os princípios que fazem algumas pessoas comandarem qualquer sala apenas abrindo a boca. Não são truques baratos. São leis psicológicas que governam como o cérebro humano responde à comunicação. Prepare-se. Sua vida está prestes a mudar para sempre. Número 1. O impacto inicial é o momento decisivo. 7 segundos. Apenas 7 segundos separam você de tudo que sempre quis na vida. Nesse instante microscópico, antes mesmo de você terminar sua primeira frase, o cérebro da pessoa à sua frente já tomou uma decisão irreversível sobre quem você é, confiável ou suspeito, competente ou medíocre. Alguém que merece atenção ou mais um no meio da multidão. Você pode ter a melhor ideia do mundo, anos de experiência, diplomas na parede. Nada disso importa se você falhar nesses primeiros 7 segundos. É cruel? Talvez. Mas é assim que funciona o cérebro humano desde que nossos ancestrais precisavam decidir instantaneamente se aquela figura na caverna era amigo ou predador. Pense na última vez que você entrou numa sala importante, uma entrevista de emprego, uma apresentação para clientes, um encontro com investidores. Nos primeiros segundos, antes de você abrir a boca, algo já estava sendo decidido sobre você. Sua postura disse algo, seus olhos disseram algo, e no momento em que você começou a falar, sua voz selou o destino daquele encontro. Quantas oportunidades você perdeu sem nem saber que as tinha perdido? Vi executivos brilhantes serem ignorados porque entraram numa reunião com os ombros curvados e voz hesitante. Vi pessoas com ideias medíocres conseguirem financiamento milionário simplesmente porque dominavam esses primeiros segundos cruciais. A diferença não estava no conteúdo, estava na presença. Quando você entra num ambiente e imediatamente conquista a atenção de todos, não é magia, é ciência pura. Você ativou sistemas neurológicos primitivos que fazem as pessoas se inclinarem para a frente, baixarem os telefones, pararem de pensar em outras coisas. Mas quando você falha nesses primeiros segundos, é como tentar escalar uma montanha depois de quebrar os 2 tornozelos. Possível? Talvez. Provável? Jamais. Eu vi um jovem engenheiro perder uma promoção que já estava praticamente garantida. Ele tinha o melhor projeto, a melhor apresentação técnica, anos de dedicação. Mas quando chegou a hora de defender sua ideia, ele começou com "bem, eu acho que talvez", e sua voz tremeu. 7 segundos, a decisão já estava tomada. Por outro lado, vi uma mulher conseguir um emprego que deveria ser impossível para ela conseguir. Ela não tinha a experiência exigida, nem o background técnico. Mas quando ela entrou naquela sala, parou por 2 segundos na porta, respirou fundo e disse com uma voz firme e pausada: "Boa tarde. Sou Sarah e estou aqui para mostrar como posso revolucionar seus resultados."
A reunião, que deveria durar 15 minutos, se estendeu por 2 horas. Você entende a diferença? No primeiro caso, o cérebro dos ouvintes imediatamente categorizou: inseguro, não confiável, riscos altos. No segundo caso, confiante, competente, vale a pena escutar. E isso aconteceu antes mesmo do conteúdo ser apresentado. O que você projeta nos primeiros segundos não é apenas sobre você. É sobre como os outros se sentem quando estão perto de você. Se sua presença os faz se sentirem seguros e confiantes ou ansiosos e duvidosos. Toda vez que você abre a boca, está fazendo uma promessa silenciosa. Confiem em mim, vale a pena me escutar. Tenho algo importante para vocês. Se sua voz, sua postura e sua energia confirmam essa promessa, as portas se abrem. Senão, elas se fecham com um som que você nem consegue ouvir. Quantas portas já se fecharam na sua vida sem você perceber? A boa notícia é que isso pode ser mudado completamente. Esses primeiros segundos podem ser dominados, controlados, transformados numa arma de influência poderosa. Mas primeiro, você precisa entender que cada palavra que sai da sua boca é uma decisão. Cada pausa é uma escolha. Cada inflexão na sua voz está comunicando algo sobre quem você é e o que você vale. E agora que você sabe disso, não pode mais fingir que não sabe. Número 2. A voz como ferramenta transformadora. Sua voz é o reflexo direto da sua alma. Quando você está com medo, ela treme. Quando está mentindo, ela falha. Quando está realmente convicto do que diz, ela ressoa com uma força que faz as pessoas pararem tudo para escutar. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem prender sua atenção apenas falando? Não importa o que estão dizendo, você simplesmente não consegue parar de escutar. E outras pessoas, mesmo falando coisas importantes, fazem você querer sair correndo da conversa? A diferença não é o que elas dizem, é como a voz delas faz você se sentir. Sua voz é mais poderosa que seu currículo, mais persuasiva que seus argumentos, mais decisiva que seus diplomas. Em Harvard, fizeram um estudo devastador. Gravaram apenas meio segundo da voz de diferentes pessoas falando uma única palavra. Olá, só isso, meio segundo. Depois, pediram para outras pessoas avaliarem quem parecia mais competente, confiável e bem-sucedido. O resultado foi assustador. As avaliações baseadas nesse meio segundo de voz coincidiam em 80% com avaliações detalhadas feitas após horas de conversa. Meio segundo de voz disse mais sobre essas pessoas do que horas de conteúdo. Pense no poder que isso representa e no perigo. Conheci 2 contadores em Nova York. Ambos formados na mesma universidade, com experiências similares, conhecimento técnico idêntico. Um deles fechava contratos com grandes corporações. O outro mal conseguia atender pequenos comerciantes. A diferença? A voz. O primeiro falava com pausas intencionais, tom descendente no final das frases, ritmo controlado. Quando ele dizia, "Posso reduzir seus impostos em 30%", soava como uma promessa sólida. O segundo falava rápido, com tom ascendente, como se estivesse fazendo perguntas o tempo todo. Quando dizia exatamente a mesma frase, soava como uma esperança desesperada. Mesmas palavras, vozes diferentes, destinos diferentes. Sua voz não mente. Ela revela seus medos, suas dúvidas, sua convicção, ou a falta dela. Quando Warren Buffett era jovem, tinha pavor de falar em público. Sua voz tremia, ele gaguejava, suava frio. Chegou a se inscrever 2 vezes num curso de oratória e desistiu nas 2 antes mesmo de começar. Mas ele entendeu uma verdade fundamental. Se não conseguisse comunicar suas ideias com impacto, seria apenas mais um cara inteligente perdido na multidão. Ele treinou, obsessivamente, não apenas o que falar,
mas como falar. O ritmo, as pausas, a respiração, a entonação. Hoje, quando Buffett fala, o mundo para escutar. Suas palestras movem trilhões de dólares. Suas cartas anuais são aguardadas como eventos históricos. A diferença não foi só o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, foi como sua voz aprendeu a transmitir esse conhecimento. Você acha que é coincidência os maiores líderes da história terem vozes marcantes? Churchill com suas pausas dramáticas, Kennedy com seu ritmo hipnótico, Martin Luther King com sua cadência emocional. Eles entenderam que a voz não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta de transformação. Quando você fala com convicção genuína, algo acontece no cérebro de quem escuta. Neurônios específicos, chamados neurônios espelho, começam a disparar como se eles próprios sentissem a mesma convicção. É por isso que você pode ser contaminado pela energia de um grande orador. Seu cérebro literalmente espelha o estado emocional que a voz dele projeta. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Isso funciona nos dois sentidos. Se sua voz projeta insegurança, você contamina os outros com insegurança. Se projeta tédio, você espalha tédio. Se projeta medo, você instala medo. Quantas vezes você sabotou suas próprias oportunidades simplesmente pelo que sua voz comunicou sobre você? A questão não é ter uma voz bonita ou potente. A questão é ter uma voz alinhada com quem você realmente é e com a mensagem que você precisa entregar. Conheci um engenheiro que perdeu uma apresentação de 2 milhões porque sua voz soava monótona. O projeto era brilhante, a solução era perfeita. Mas em 15 minutos de apresentação, ele fez uma sala inteira de executivos começarem a checar e-mails e olhar o relógio. A mensagem que sua voz passou foi: "Isso não é importante nem para mim." Por outro lado, vi uma startup conseguir investimento de 5 milhões com um produto que ainda nem existia. A fundadora falou por 40 minutos sobre uma ideia que estava apenas no papel. Mas sua voz carregava tanta convicção, tanta paixão controlada, que os investidores saíram dali com a sensação de que acabaram de conhecer o futuro. Sua voz vai definir não apenas como os outros veem você, mas como você vê você mesmo. Porque aqui está o segredo que ninguém conta. Quando você treina sua voz para projetar confiança, você começa a se sentir mais confiante. Quando ela transmite autoridade, você começa a se comportar com mais autoridade. A voz não apenas comunica quem você é, ela ajuda a criar quem você se torna. Número 3. A respiração como base de controle. Sua respiração é o único sistema do corpo que você pode controlar consciente e inconscientemente ao mesmo tempo. E é também o mais poderoso. Quando você está nervoso, ansioso, com medo, sua respiração se torna rápida e superficial. Quando está calmo, confiante, no controle, ela fica profunda e ritmada. Mas aqui está o que poucos descobrem. Você pode inverter essa equação. Em vez de deixar suas emoções controlarem sua respiração, você pode usar sua respiração para controlar suas emoções. É a diferença entre ser refém dos seus estados internos e ser o comandante deles. Existe uma técnica que pode mudar sua vida em menos de 2 minutos. Chama-se respiração 446. 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 6 segundos expirando. Parece simples demais para funcionar? É exatamente aí que mora o poder. Quando você inspira por 4 segundos, está forçando seu sistema nervoso a desacelerar. Quando segura por 4, está criando um momento de estabilidade. Quando expira por 6, está ativando seu sistema parasimpático, o sistema responsável pela calma e pelo controle. Em 90 segundos dessa respiração, seu corpo inteiro muda, batimentos cardíacos se estabilizam, músculos relaxam, mente se clarifica. Mas o mais importante,
sua voz se transforma. Conheci um executivo que estava prestes a perder o maior cliente da empresa. 20 anos de parceria, milhões em receita, tudo por causa de um mal-entendido que virou uma crise emocional gigantesca. Ele me ligou desesperado na véspera da reunião decisiva. Eu sei que quando abrir a boca amanhã, vou estragar tudo. Sempre estrago quando fico nervoso. Ensinei a ele a técnica 446. Apenas isso. No dia seguinte, antes de entrar na sala, ele ficou 2 minutos no banheiro fazendo essa respiração. Quando se sentou na mesa, sua voz saiu calma, pausada, segura. Em 1 hora, não só salvou o cliente, como conseguiu expandir o contrato. A diferença não foi o que ele disse, foi como respirou antes de dizer. Você já reparou como grandes artistas, atletas de elite, cirurgiões, todos têm uma coisa em comum? Eles dominam a respiração antes dos momentos decisivos. Um cantor de ópera não pode deixar o nervosismo tomar conta da respiração. Um mergulhador profissional precisa do controle total sobre cada inspiração. Um negociador experiente sabe que a respiração errada pode custar milhões. Mas você, quando precisa falar algo importante, apenas torce para dar certo. Quando sua respiração está descontrolada, sua voz fica instável, palavras saem cortadas, frases ficam apressadas, o tom varia sem você perceber. E todos ao redor sentem que algo está errado, mesmo sem saber o que. É como tentar escrever com a mão tremendo. As palavras podem estar certas, mas a mensagem fica ilegível. Vi vendedores perderem negócios milionários porque chegaram ofegantes na apresentação. Vi palestrantes brilhantes serem esquecidos porque começaram falando rápido demais, sem fôlego. O pior é que quanto mais você tenta controlar a situação, sem controlar a respiração, pior fica. É como tentar dirigir um carro em alta velocidade com os freios ruins. Mas quando você domina esses 4 e 6 segundos, algo mágico acontece. Sua voz ganha um peso diferente, uma autoridade natural. Uma presença que faz as pessoas se inclinarem para frente para escutar melhor. Não é truque de autoajuda, é neurociência pura. Quando você expira mais lentamente do que inspira, está enviando um sinal direto para o nervo vago, o principal comunicador entre seu cérebro e seu corpo. Esse nervo diz para seu sistema: está tudo sob controle, pode relaxar. E quando seu corpo relaxa, sua mente se clarifica. Quando sua mente se clarifica, suas palavras fluem. Quando suas palavras fluem, as pessoas escutam. Conheci uma apresentadora de TV que teve um ataque de pânico ao vivo, em rede nacional. Sua carreira quase acabou naquele dia. Ela me procurou semanas depois, ainda abalada. Como vou voltar a confiar na minha voz? Ela perguntou. A resposta não estava na voz, estava na respiração. Durante 3 meses, ela praticou o 446 religiosamente. 5 vezes por dia, todo dia, até que se tornou automático. Hoje, ela apresenta programas ao vivo há 8 anos sem um único episódio de nervosismo. Não porque parou de sentir pressão, mas porque aprendeu a transformar pressão em presença através da respiração. A diferença entre profissionais medianos e excepcionais não é talento, é controle. E controle começa sempre com a respiração. Quantas oportunidades você perdeu porque chegou sem fôlego fisicamente e emocionalmente? Quantas vezes sua voz traiu seus pensamentos porque você não preparou seu corpo para sustentar suas ideias? A partir de agora, antes de qualquer conversa importante, uma negociação, uma apresentação, até mesmo uma discussão difícil, você tem uma escolha. Deixar o nervosismo comandar sua performance ou investir 2 minutos numa respiração que pode mudar completamente o resultado. 4 segundos dentro,
4 segundos parado, 6 segundos fora. É simples assim e poderoso assim. Número 4. De comunicar a transformar. Existe uma diferença abissal entre falar e transformar, entre informar e impactar, entre ser ouvido e ser lembrado. A maioria das pessoas vive a vida inteira apenas transferindo informações. Despejam dados, compartilham opiniões, repetem o que leram. E se perguntam por que ninguém realmente escuta. Verdadeiros comunicadores fazem algo completamente diferente. Eles transformam estados internos, mudam como as pessoas se sentem sobre si mesmas, sobre suas possibilidades, sobre o mundo ao redor. Quando você sai de uma conversa com alguém assim, não volta ao mesmo. Algo mudou dentro de você. Uma nova perspectiva nasceu. Uma nova energia se instalou. Isso não acontece por acaso. É resultado de entender como o cérebro humano realmente funciona. Quando você apenas transmite informação, está ativando o córtex pré-frontal, a parte racional, analítica. As pessoas ouvem, processam, arquivam e esquecem. Mas quando você transforma, está acessando o sistema límbico, o centro emocional. É aí que moram as decisões reais, as mudanças profundas, as memórias que nunca se apagam. Descobriram algo fascinante nos laboratórios de neurociência. Quando duas pessoas estão numa conversa realmente envolvente, onde uma está verdadeiramente transformando a outra, suas ondas cerebrais começam a se sincronizar. É como se os cérebros entrassem numa dança invisível, as mesmas frequências, o mesmo ritmo, a mesma intensidade emocional. Isso não acontece quando você está apenas despejando informações. Só acontece quando você está criando uma experiência. Vi isso acontecer numa apresentação que mudou minha vida para sempre. Um homem subiu no palco para falar sobre liderança. Por 40 minutos, ele não disse uma única coisa nova, nenhum dado revolucionário, nenhuma técnica inédita. Mas quando ele terminou, 2.000 pessoas ficaram em pé aplaudindo por 5 minutos, e eu estava chorando sem entender por quê. Ele não havia transmitido informação. Ele havia transmitido transformação. A diferença estava em como ele usava pausas, como variava o tom, como fazia perguntas que mexiam com nossas crenças mais profundas, como criava tensão e alívio, surpresa e reconhecimento. Cada palavra era escolhida não apenas pelo seu significado, mas pelo seu impacto emocional. Quando você domina essa arte, pessoas saem das suas conversas diferentes, tomam decisões que estavam adiando há anos, fazem mudanças que consideravam impossíveis, encontram coragem que nem sabiam que tinham. Mas quando você fica preso apenas na informação, as pessoas saem da conversa exatamente como entraram. Talvez com mais dados na cabeça, mas com o mesmo coração, a mesma energia, as mesmas limitações. Conheci um consultor que tinha todo o conhecimento técnico do mundo, MBA das melhores universidades, experiência em dezenas de países. Clientes pagavam 50 mil por semana apenas para ter acesso ao que ele sabia. Mas suas apresentações eram tortura, slides cheios de gráficos, explicações intermináveis, dados sobre dados sobre dados. As pessoas contratavam ele pelo conhecimento, mas saíam das reuniões exaustas, confusas, sobrecarregadas. Ele informava perfeitamente, mas não transformava ninguém. Até o dia em que perdeu seu maior cliente. O CEO disse uma frase que o destruiu. Você sabe muito, mas não me faz sentir que posso fazer muito. Foi aí que ele entendeu. Conhecimento sem transformação é apenas ruído inteligente. Ele mudou completamente sua abordagem. Começou a focar não no que as pessoas precisavam saber, mas em como elas precisavam se sentir para agir. Não em quantos dados conseguia apresentar,
mas em que tipo de energia conseguia gerar na sala. Em 6 meses, sua empresa triplicou de tamanho. Não porque ele ficou mais inteligente, mas porque aprendeu a transformar inteligência em inspiração. A diferença entre comunicar e transformar está na intenção. Quando sua intenção é apenas passar informação, você fala para a cabeça das pessoas. Quando sua intenção é criar mudança real, você fala para a alma delas. E a alma sempre responde de forma mais poderosa que a cabeça. Quantas vezes você teve a informação certa, mas não conseguiu gerar a ação necessária? Quantas vezes você saiu de uma apresentação técnica sentindo que transferiu conhecimento, mas não criou resultado? Transformar não é sobre ser mais carismático ou mais eloquente. É sobre entender que cada conversa é uma oportunidade de deixar as pessoas diferentes, mais confiantes, mais inspiradas, mais capazes do que eram antes de falar com você. E quando você assume essa responsabilidade, sua forma de comunicar muda para sempre. Número 5. O erro da complexidade linguística. Você quer saber o jeito mais rápido de perder a atenção de qualquer pessoa? Fale como você acha que pessoas inteligentes deveriam falar. Use jargões técnicos, termos rebuscados, frases longas e complicadas, referências que só você entende. Em 5 minutos, você estará falando sozinho. O erro mais comum entre pessoas inteligentes é achar que demonstrar inteligência é o mesmo que comunicar com eficácia. Não é. São opostos. Einstein disse uma vez: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. Ele não estava sendo modesto. Estava revelando uma verdade fundamental sobre comunicação humana. Complexidade afasta, simplicidade conecta. Presenciei isso numa reunião que custou milhões para uma empresa. O diretor técnico tinha desenvolvido uma solução revolucionária para um problema que atormentava a indústria há décadas. Quando chegou a hora de apresentar para os investidores, ele falou por 40 minutos usando termos que nem seus colegas engenheiros entendiam completamente. A matriz de correlação dos algoritmos preditivos demonstra uma otimização sistêmica dos parâmetros de eficiência energética através de metodologias de aprendizado de máquina supervisionado. Os investidores olhavam uns para os outros com aquela expressão educada de quem está tentando parecer que entende. Ninguém fez perguntas, ninguém pediu esclarecimentos. A reunião terminou com sorrisos forçados e promessas vazias de analisar a proposta. Uma semana depois, um concorrente apresentou uma solução inferior, usando palavras que qualquer criança de 10 anos entenderia. Nossa máquina usa menos energia e produz mais resultado. É como trocar seu carro velho por um híbrido. Você gasta menos e anda mais longe. 50 milhões de financiamento. Contrato fechado no mesmo dia. Mesma audiência, soluções similares. A diferença foi que um falou para impressionar, o outro falou para conectar. Quando você usa linguagem complexa, está mandando uma mensagem subliminar. Eu sou mais inteligente que vocês, e vocês precisam se esforçar para me entender. Quando usa linguagem simples, a mensagem é: eu me importo com vocês o suficiente para tornar isso fácil de entender. Steve Jobs vendia produtos que eram milagres da engenharia moderna, computadores com milhões de linhas de código. Smartphones com mais poder de processamento que as naves espaciais que foram à Lua. Como ele apresentava essas maravilhas tecnológicas? 1000 músicas no seu bolso. O iPhone redefine completamente o que esperamos de um telefone móvel. Simples, direto, impossível de não entender. Jobs poderia ter falado sobre gigahertz, sobre arquitetura de processadores, sobre protocolos de comunicação sem fio. Em vez disso, falou sobre experiências humanas simples. A diferença entre um comunicador médio e um excepcional não está no vocabulário que conhecem.
Está na coragem de usar palavras que qualquer um conhece. Porque aqui está o que a maioria não entende. Quando você simplifica sua linguagem, não está diminuindo o nível da conversa, está aumentando o poder dela. Palavras simples chegam direto ao coração. Palavras complexas ficam presas na cabeça, sendo analisadas, questionadas, esquecidas. Conheci um médico que era brilhante no diagnóstico, mas péssimo em comunicar com pacientes. Ele falava sobre sintomatologia, etiologia, prognósticos diferenciados. Os pacientes saíam do consultório mais confusos que quando entraram. Muitos não seguiam o tratamento porque não entendiam a importância dele. Até o dia em que ele decidiu mudar. Em vez de você apresenta um quadro de hipertensão arterial sistêmica com possíveis complicações cardiovasculares, começou a dizer: sua pressão está alta e isso pode causar problemas no coração. A adesão ao tratamento dos seus pacientes aumentou em 80%, não porque ele ficou menos competente medicamente, mas porque se tornou mais competente humanamente. A linguagem complexa é uma barreira invisível entre você e as pessoas que você precisa influenciar. Toda vez que usa uma palavra que a pessoa precisa pensar para entender, você quebra a conexão emocional. E sem conexão emocional, não há transformação, não há persuasão, não há resultado. Quantas oportunidades você perdeu porque tentou soar mais inteligente em vez de ser mais claro? Quantas vezes suas ideias brilhantes foram ignoradas porque estavam embrulhadas em palavras que afastavam em vez de atrair? Simplicidade não é burrice, é maestria. Quando você domina um assunto tão profundamente que consegue explicá-lo para uma criança, aí você realmente entende. E aí você consegue fazer qualquer pessoa se apaixonar pela sua ideia. Número 6. A tríade persuasiva como estrutura-chave. Existe uma fórmula secreta por trás de toda comunicação que realmente funciona, toda venda que fecha, toda apresentação que convence, todo discurso que transforma. 3 elementos simples que, quando combinados na ordem certa, criam uma força irresistível na mente humana. Primeiro, desperte curiosidade específica. Segundo, entregue valor real. Terceiro, faça um convite claro para a ação. Curiosidade, valor, ação. Parece simples? É. Funciona sempre? Quando feito certo, sim. Mas aqui está onde 90% das pessoas falham. Elas fazem tudo fora de ordem, ou pulam algum dos 3 elementos. Começam entregando valor antes de criar curiosidade. Resultado: ninguém presta atenção. Ou criam curiosidade, mas não entregam valor real. Resultado: decepção e desconfiança. Ou fazem os 2 primeiros perfeitamente, mas esquecem de fazer o convite para a ação. Resultado: pessoas inspiradas que não fazem nada. A tríade só funciona quando os 3 elementos estão presentes e na sequência correta. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. Elon Musk precisava apresentar o Tesla Model S para o mundo. Ele poderia ter começado falando sobre especificações técnicas, autonomia da bateria, potência do motor elétrico, tecnologia de recarga. Em vez disso, começou com curiosidade. E se eu dissesse que você nunca mais vai precisar parar num posto de gasolina? Uma pergunta. 9 palavras. Atenção total da audiência capturada. Em seguida, entregou o valor, demonstrou como o carro era mais rápido que carros esportivos, mais seguro que qualquer sedã, mais econômico que qualquer híbrido. Não apenas disse, provou. E terminou com ação. Vocês podem fazer a reserva hoje mesmo por $5.000. Em 24 horas, Tesla recebeu reservas de mais de $200 milhões para um carro que ainda nem existia fisicamente. A tríade funcionou perfeitamente.
Agora compare isso com apresentações típicas que você vê por aí. O apresentador sobe no palco e começa: "Meu nome é João, trabalho há 15 anos no setor, hoje vou falar sobre as tendências do mercado." Onde está a curiosidade? Não existe. Em 30 segundos, metade da audiência já está checando o celular. Ou então fazem o contrário. Começam com uma curiosidade genérica. Vocês querem saber o segredo do sucesso? Criam expectativa, mas depois entregam conselhos vagos que qualquer um já escutou 1000 vezes. Trabalhem duro, sejam persistentes, acreditem em vocês mesmos. Curiosidade sem valor é enganação. A primeira fase, curiosidade específica, não é sobre fazer perguntas dramáticas ou criar suspense artificial. É sobre identificar exatamente qual problema, desejo ou interesse move sua audiência e prometer uma solução específica. E se eu mostrasse exatamente como dobrar sua receita nos próximos 90 dias, usando apenas uma mudança na forma como vocês atendem clientes? Isso é curiosidade específica. Não é vaga, não é genérica. É uma promessa concreta sobre um resultado específico. A segunda fase, valor real, é onde você cumpre essa promessa. Não com teorias, não com generalidades, com informações práticas, aplicáveis, que realmente podem gerar o resultado prometido. E aqui está o segredo que poucos sabem: o valor não precisa ser complexo para ser poderoso. Às vezes, a informação mais valiosa é a mais simples. Conheci um consultor que fechou um contrato de $500 mil ensinando uma única técnica para uma empresa multinacional. A técnica era tão simples que cabia em 2 frases. Mas ela resolvia um problema que estava custando milhões por ano para a empresa. Simplicidade com impacto é o valor mais poderoso que existe. A terceira fase, ação clara, é onde a maioria falha miseravelmente. Criam curiosidade, entregam valor e depois terminam com alguma pergunta ou obrigado pelo tempo de vocês. Isso é desperdício criminoso de uma oportunidade construída perfeitamente. Se você investiu tempo criando curiosidade e entregando valor, precisa colher o resultado, e resultado sempre requer ação específica. O próximo passo é você aplicar isso nos seus próximos 3 atendimentos e medir os resultados. Agora quero que vocês escolham uma pessoa da equipe e implementem essa mudança ainda hoje. Vou deixar meu contato e quero conversar individualmente com cada um que está interessado em dobrar esses resultados. Ação específica, clara, imediata. A tríade persuasiva funciona porque respeita exatamente como o cérebro humano toma decisões. Primeiro, a atenção precisa ser capturada. Depois, o valor precisa ser demonstrado. E por fim, uma decisão específica precisa ser solicitada. Quando você domina essa sequência, cada conversa se torna uma oportunidade de influência real. Número 7. Ativação de dopamina na escuta. Existe um neurotransmissor no cérebro humano mais poderoso que qualquer droga: a dopamina. Ela é responsável pelo prazer, pela motivação, pelo foco total. E você pode aprender a ativá-la deliberadamente nas pessoas que escutam você. Quando você consegue isso, algo mágico acontece. As pessoas não apenas ouvem suas palavras, elas sentem prazer em escutá-las. Ficam viciadas na sua comunicação. Querem mais, sempre mais. A diferença entre alguém que prende atenção e alguém que perde audiência não está no conteúdo. Está na capacidade de ativar dopamina no cérebro de quem escuta. E isso não é manipulação, é ciência aplicada. Descobriram que existem padrões específicos de comunicação que fazem o cérebro liberar dopamina automaticamente. Pausas em momentos estratégicos, ritmo variável, promessas cumpridas, surpresas controladas.
Quando você domina esses padrões, as pessoas não conseguem parar de prestar atenção em você. O primeiro ativador de dopamina são as pausas intencionais. Não qualquer pausa, pausas que criam antecipação. Quando você diz, vou contar algo que mudou minha vida para sempre, e faz uma pausa de 3 segundos antes de continuar, está criando tensão neurológica. O cérebro de quem escuta fica em estado de expectativa máxima, liberando dopamina na antecipação do que vem a seguir. A maioria das pessoas tem medo de pausas. Acha que são momentos perdidos, silêncios constrangedores. Na verdade, são os momentos mais poderosos da sua comunicação. Conheci um apresentador que transformou sua carreira dominando apenas as pausas. Ele não mudou o conteúdo das suas palestras, não aprendeu novas técnicas. Simplesmente começou a fazer pausas de 2, 3, às vezes 5 segundos nos momentos certos. O resultado foi impressionante. Pessoas que antes checavam celular durante suas apresentações começaram a ficar grudadas em cada palavra. Convites para eventos começaram a chover. Cachê multiplicou por 10 em 2 anos. Tudo por causa de pausas estratégicas. O segundo ativador é o ritmo variável. Pesquisas mostram que o cérebro humano se adapta rapidamente a padrões repetitivos e para de liberar dopamina. Se você fala sempre no mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma intensidade, as pessoas literalmente desligam neurologicamente. Mas quando você varia deliberadamente, acelera em momentos de tensão, desacelera em momentos de reflexão, sussurra em segredos, eleva o tom em revelações, mantém o cérebro em estado constante de alerta e prazer. É como uma música bem composta. Tem momentos suaves e momentos intensos, crescendos e diminuendos, silêncios e explosões. Sua comunicação precisa ter a mesma musicalidade. O terceiro ativador são as promessas cumpridas imediatamente. Quando você diz, vou ensinar uma técnica que pode dobrar sua produtividade e, em seguida, realmente ensina essa técnica de forma clara e aplicável, está criando um ciclo de dopamina. O cérebro aprende que suas promessas são confiáveis e começará a antecipar prazer sempre que você fizer uma nova promessa. Mas se você cria expectativas e não cumpre, se promete segredos e entrega obviedades, está quebrando esse ciclo. O cérebro para de confiar em você, para de liberar dopamina. E a pessoa perde interesse rapidamente. Vi isso acontecer numa conferência internacional. O primeiro palestrante prometeu revelar as 3 estratégias que fizeram minha empresa valer 100 milhões. Durante 40 minutos, ele enrolou, contou histórias, deu voltas. As 3 estratégias que prometeu eram generalidades que qualquer um conhece. A audiência saiu frustrada, traída, e durante todo o resto do dia ficou cética com todos os outros palestrantes. O quarto ativador são surpresas controladas, informações inesperadas que quebram padrões de pensamento, perspectivas que fazem as pessoas repensarem algo que consideravam óbvio. Quando você revela algo que genuinamente surpreende sua audiência, um dado contraintuitivo, uma conexão inesperada, uma verdade escondida, está criando picos de dopamina que tornam aquele momento inesquecível. Mas atenção! Surpresas precisam ser relevantes e úteis. Choque pelo choque não ativa dopamina positiva. Pode até criar repulsa. O quinto ativador é talvez o mais poderoso, a sensação de descoberta compartilhada. Em vez de simplesmente entregar informações prontas, você guia as pessoas através do processo de descobrir por elas mesmas. Vejam só o que acontece quando aplicamos isso aqui. O que vocês acham que vai dar? Exatamente. E agora, reparem neste detalhe. Quando as pessoas sentem que estão descobrindo junto com você,
Em vez de apenas recebendo informação, a liberação de dopamina é muito maior. Usei essa técnica numa apresentação para investidores que mudou o rumo da minha empresa. Em vez de apresentar conclusões, fui guiando eles através dos dados, fazendo perguntas, criando momentos de eureka controlados. 40 minutos depois, eles não apenas tinham entendido a proposta, eles tinham descoberto por que era genial. A diferença neurológica foi decisiva. Fechamos o investimento no mesmo dia. Quando você combina esses 5 ativadores, pausas estratégicas, ritmo variável, promessas cumpridas, surpresas relevantes e descoberta compartilhada, está criando uma experiência neurológica viciante. As pessoas saem das suas conversas sentindo prazer genuíno. E prazer genuíno cria memórias duradouras, mudanças reais e relacionamentos profundos. É a diferença entre ser esquecido em 5 minutos e ser lembrado por 5 anos. Número 8. Comunicação eficaz em situações de pressão. Pressão revela quem você realmente é e destrói quem você finge ser. Nos momentos mais difíceis, quando tudo está em jogo, quando os stakes são altos, quando uma palavra errada pode custar milhões ou carreiras, é que descobrimos do que realmente somos feitos. A maioria das pessoas desmorona sob pressão, fala mais rápido, eleva o tom, perde a clareza, tenta compensar a insegurança com volume ou velocidade. Resultado: transformam situações difíceis em desastres completos. Mas existe uma forma diferente de lidar com pressão. Uma forma que transforma crise em oportunidade, conflito em conexão, tensão em poder. A primeira regra da comunicação sob pressão é contraintuitiva. Quanto maior a pressão, mais baixo você deve falar. Quando todos estão gritando, quem sussurra conquista a atenção total. Vi isso funcionar numa reunião que quase destruiu uma parceria de 20 anos. 2 CEOs estavam se confrontando sobre um contrato milionário que havia dado errado. Vozes alteradas, acusações voando. Advogados sendo ameaçados. No auge da discussão, um dos executivos parou, respirou fundo e disse em voz baixíssima: "Posso fazer uma pergunta?" O silêncio foi instantâneo. Toda a atenção se transformou em atenção focada. Em 5 minutos de conversa calma, eles encontraram uma solução que beneficiou ambas as empresas. O que ele fez não foi mágica, foi neurociência aplicada. Quando você baixa o tom em momentos de alta tensão, está sinalizando controle emocional. Está forçando os outros a se acalmarem para conseguir escutar. Está assumindo liderança energética da situação. A segunda regra: transforme acusações em perguntas. Quando alguém está atacando você verbalmente, seja num conflito pessoal, numa negociação tensa, numa reunião hostil, o instinto natural é se defender, explicar, justificar, contra-atacar. Todos esses impulsos transformam conflito em guerra. Em vez disso, transforme cada acusação numa pergunta curiosa. Você está dizendo que eu não cumpri o prazo? Vira. O que preciso fazer para garantir que isso não aconteça novamente? Vocês não sabem o que estão fazendo? Vira. Que informações adicionais vocês precisam para se sentirem confiantes nessa decisão? Perguntas mudam a dinâmica energética instantaneamente, tiram as pessoas do modo ataque e colocam no modo resolução. Conheci um advogado que usava essa técnica em júris hostis. Em vez de tentar refutar cada objeção da promotoria, ele fazia perguntas que levavam o júri a questionar as próprias objeções. Se vocês estivessem no lugar do meu cliente naquele momento, com as informações que ele tinha disponíveis, que decisão teriam tomado? 80% de absolvição em casos considerados impossíveis. A terceira regra: prepare mentalmente 3 cenários antes de qualquer situação de alta pressão.
Cenário otimista. O que acontece se tudo der certo? Cenário realista. O que provavelmente vai acontecer? Cenário pessimista. O que fazer se tudo der errado? Quando você já visualizou e preparou respostas para os 3 cenários, nada pode realmente te pegar de surpresa. Pressão diminui drasticamente quando você elimina o medo do desconhecido. Enfrentei o maior teste dessa preparação quando nossa empresa estava prestes a perder 60% da receita. Nosso principal cliente havia descoberto um erro grave num projeto e estava ameaçando cancelar todos os contratos. A reunião de confronto estava marcada. Era tudo ou nada. Passei a noite anterior visualizando os 3 cenários. Otimista. Conseguimos manter todos os contratos e ainda ganhamos mais. Realista. Perdemos este projeto, mas salvamos os outros. Pessimista. Perdemos tudo e precisamos recomeçar. Quando entrei na reunião, estava preparado para qualquer resultado. Não estava tentando evitar a pressão, estava usando ela a meu favor. A conversa começou tensa. Acusações pesadas, ameaças diretas. Mas como já havia mentalmente processado até o pior cenário possível, consegui manter a calma total. Em vez de me defender, fiz perguntas. Em vez de justificar o erro, focamos em soluções. Em vez de tentar salvar o que estava perdido, propus algo muito melhor. 3 horas depois, não só mantivemos todos os contratos, como fechamos 2 novos projetos. O que começou como uma crise se transformou na maior oportunidade da história da empresa. A 4ª regra: use a pressão como combustível, não como obstáculo. Pressão é energia concentrada. Quando você resiste a ela, ela te destrói. Quando você canaliza ela, te transforma num comunicador muito mais poderoso. Atletas de elite sabem disso. Nos momentos mais decisivos, finais de campeonato, penalidades decisivas, recordes mundiais, eles não tentam eliminar a pressão. Eles usam a adrenalina, a tensão, a energia extra para performances sobre-humanas. Você pode fazer a mesma coisa com comunicação. Em situações de alta pressão, sua voz ganha mais peso. Suas palavras têm mais impacto. As pessoas prestam mais atenção. É o momento perfeito para criar mudanças reais. Quantas vezes você desperdiçou momentos de crise que poderiam ter sido momentos de liderança? Quantas oportunidades de transformar relacionamentos difíceis você perdeu porque escolheu resistir à pressão em vez de surfar nela? Pressão não é seu inimigo, é seu indicador de que algo importante está acontecendo. E pessoas importantes são forjadas em situações importantes. A partir de agora, quando a pressão vier, e ela sempre vem, você tem uma escolha: deixar ela te diminuir ou usar ela para se tornar a versão mais poderosa de quem você pode ser. Número 9. Autenticidade e vulnerabilidade estratégica. Existe uma diferença brutal entre parecer perfeito e ser real, entre impressionar e conectar, entre técnicas vazias e transformação genuína. Você pode dominar todas as estratégias de comunicação do mundo, ter a melhor postura, a voz mais segura, as pausas mais impactantes. Mas se tudo isso for apenas performance, você criará no máximo admiração superficial. Transformação real só acontece através de conexão real. E conexão real exige uma coisa que a maioria tem terror de mostrar: autenticidade. Mas cuidado, existe uma diferença gigantesca entre autenticidade estratégica e vulnerabilidade irresponsável. Vulnerabilidade irresponsável é quando você despeja seus problemas pessoais, traumas não resolvidos, inseguranças profundas numa conversa profissional. É egoísta, inadequado e afasta as pessoas.
A autenticidade estratégica é quando você compartilha aspectos reais da sua experiência que agregam valor, criam conexão e servem ao propósito da conversa. A diferença é intenção e timing. Conheci um executivo que construiu um império baseado inteiramente na autenticidade estratégica. Em reuniões com investidores, ele não tentava parecer o CEO perfeito que nunca comete erros. Em vez disso, começava muitas apresentações assim: vou contar o maior erro que cometi no ano passado, por que cometi e o que aprendi com ele que pode evitar que vocês cometam algo similar. Em 15 anos de carreira, ele nunca foi rejeitado por um investidor. Não porque nunca falhava, mas porque quando falhava, transformava falhas em sabedoria compartilhada. A autenticidade não significa mostrar todas as suas fraquezas. Significa mostrar sua humanidade de forma que fortalece, não enfraquece, sua mensagem. Quando Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone, ele poderia ter focado apenas nos aspectos técnicos revolucionários. Em vez disso, começou admitindo algo pessoal. Durante anos, odiei telefones celulares. Eram complicados, frustrantes, limitados. Então decidimos criar o telefone que eu gostaria de usar. Essa vulnerabilidade estratégica, admitir que estava frustrado com produtos existentes, tornou toda a apresentação mais poderosa. As pessoas não estavam apenas vendo uma demonstração técnica. Estavam vendo a solução de um problema que elas mesmas tinham. O poder da autenticidade está em quebrar a barreira invisível entre você e quem escuta. Quando as pessoas sentem que você é real, que tem falhas, aprendizados, experiências genuínas como elas, param de julgar e começam a confiar. Mas aqui está o que poucos entendem. Autenticidade não significa ser informal ou relaxado. Significa ser verdadeiro dentro do contexto apropriado. Numa negociação importante, a autenticidade pode ser admitir: vou ser honesto com vocês. Este contrato é muito importante para nós. Não vamos mentir sobre preços ou fazer promessas que não podemos cumprir. Queremos uma parceria que funcione para todos. Numa apresentação pode ser: sei que vocês já viram dezenas de propostas como esta. A diferença é que eu realmente usei essa estratégia na minha própria empresa antes de oferecer-la para vocês. Num conflito pode ser: cometi um erro. Não foi intencional, mas aconteceu. Agora quero focar em como consertar isso da forma mais eficaz possível. A vulnerabilidade mais poderosa não é emocional, é intelectual. É admitir quando você não sabe algo, quando mudou de opinião baseado em novas informações, quando encontrou uma solução melhor que a original. Vi isso transformar uma apresentação que estava destinada ao fracasso. Um consultor havia preparado uma proposta baseada em premissas que descobriu na última hora estarem erradas. Ele poderia ter seguido o script original e torcer para ninguém perceber. Em vez disso, começou a reunião assim: passei o fim de semana repensando esta proposta. Descobri que 3 das minhas premissas iniciais estavam incorretas. Vou mostrar o que descobri e como isso muda completamente nossa abordagem. O que poderia ter sido um desastre se tornou a apresentação mais respeitada que aqueles executivos já haviam presenciado. Eles contrataram o consultor não apesar da honestidade, mas por causa dela. A autenticidade cria confiança, confiança cria influência, influência cria resultados. Mas existe um componente ainda mais poderoso: a autenticidade emocional. Isso não significa chorar em reuniões ou dividir seus sentimentos pessoais indiscriminadamente. Significa permitir que suas emoções genuínas sobre o assunto, sua paixão, sua convicção, sua preocupação, sejam percebidas através da sua comunicação. Quando você fala sobre algo que realmente importa para você, algo muda na sua voz, na sua postura, na sua presença. As pessoas sentem isso instantaneamente.
E respondem a isso de uma forma que nunca respondem a técnicas perfeitas executadas sem alma. A mais poderosa apresentação que já presenciei foi feita por uma empreendedora que estava tentando conseguir financiamento para sua startup. Depois de 15 minutos de dados e projeções técnicas impecáveis, um investidor perguntou: "Por que isso é importante para você?" Ela parou, respirou e respondeu: "Porque minha filha tem diabetes tipo 1. E o produto que estamos desenvolvendo pode significar a diferença entre ela ter uma vida normal ou viver com medo constante de complicações." Sua voz não tremeu. Ela não chorou. Mas todos na sala sentiram a autenticidade absoluta daquela motivação. 20 milhões de financiamento, aprovado por unanimidade. A autenticidade estratégica não é sobre ser perfeito ou imperfeito. É sobre ser real de uma forma que serve ao momento, às pessoas envolvidas e ao objetivo da comunicação. E quando você domina essa arte, sua comunicação ganha uma dimensão que nenhuma técnica pode ensinar: alma. Número 10. Integração profunda dos princípios comunicativos. Chegou o momento da verdade. Você conhece as técnicas, entende os princípios, viu os exemplos. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A diferença entre pessoas que transformam suas vidas e pessoas que colecionam informações está numa palavra: integração. Integração significa tornar esses princípios parte de quem você é, não apenas do que você sabe. Significa praticar até que se tornem automáticos, aplicar até que se tornem naturais, viver até que se tornem você. A maioria das pessoas trata a comunicação como uma habilidade periférica, algo importante, mas não essencial, algo que seria bom melhorar, mas não prioritário. Essa é a mentalidade que mantém pessoas talentosas na mediocridade para sempre. Comunicação não é uma habilidade, é a habilidade que determina todas as outras. É o multiplicador que potencializa seu conhecimento, sua experiência, sua visão de mundo. Sem comunicação eficaz, você é um gênio incompreendido, um especialista ignorado, um líder sem seguidores. Com comunicação dominada, você se torna uma força da natureza, alguém que não apenas tem ideias, mas as transforma em realidade através da palavra. Mas integração real não acontece lendo livros ou assistindo vídeos. Acontece na prática diária, consciente, intencional. Cada conversa é uma oportunidade de treino. Cada reunião é um laboratório. Cada apresentação é um teste dos seus progressos. Comece pequeno. Na próxima conversa casual, pratique uma pausa intencional antes de responder. Sinta como isso muda a dinâmica da interação. Na próxima reunião de trabalho, experimente baixar o tom quando quiser enfatizar algo importante. Veja como as pessoas se inclinam para frente para escutar. Na próxima apresentação, use a tríade persuasiva conscientemente. Curiosidade específica, valor real, convite claro para a ação. Esses pequenos experimentos vão se acumulando. Sua confiança cresce, sua presença se fortalece, sua influência se expande. Mas cuidado com uma armadilha comum: tentar aplicar tudo de uma vez. Isso cria comunicação artificial, forçada, óbvia demais. Escolha um princípio por semana. Dedique-se a dominá-lo completamente antes de passar para o próximo. Qualidade sobre quantidade, profundidade sobre superfície. Na primeira semana, foque apenas na respiração 446 antes de momentos importantes, até ela se tornar automática. Na segunda semana, adicione as pausas estratégicas, até elas fluírem naturalmente. Na terceira semana, trabalhe a variação de ritmo e tom, até soar musical, não mecânica. Lentamente, conscientemente, esses elementos vão se integrando numa forma única e poderosa de comunicar que é sua.
Porque aqui está a verdade final. Não existe uma forma certa de aplicar esses princípios. Existe a sua forma, a forma que combina com sua personalidade, seus valores, seu estilo natural. Minha comunicação é diferente da de Steve Jobs, que é diferente da de Churchill, que é diferente da de qualquer grande comunicador da história. Mas todos nós aplicamos os mesmos princípios fundamentais: presença autêntica, estrutura clara, impacto emocional, convite à ação. Os princípios são universais. A aplicação é pessoal. Mas além da técnica, existe algo ainda mais profundo: a responsabilidade. Quando você domina a comunicação, você ganha um poder imenso sobre outras pessoas, o poder de influenciar decisões, mudar perspectivas, transformar vidas. Esse poder vem com responsabilidade correspondente. Use-o para elevar, não para manipular, para servir, não para explorar, para criar valor real, não apenas impressões superficiais. Porque no final das contas, comunicação não é sobre você, é sobre o impacto que você pode ter na vida de outras pessoas. Toda vez que você fala, numa reunião, numa apresentação, numa conversa informal, você tem a oportunidade de deixar as pessoas melhores do que estavam antes. Mais inspiradas, mais confiantes, mais capazes, mais esperançosas. Essa é sua verdadeira responsabilidade como comunicador. Não apenas transmitir informações, mas transmitir transformação. E quando você assume essa responsabilidade completamente, algo mágico acontece. Sua comunicação se torna irresistível, não porque é tecnicamente perfeita, mas porque está a serviço de algo maior que você mesmo. As pessoas sentem isso, respondem a isso, são transformadas por isso. E você se torna não apenas alguém que fala bem, mas alguém através de quem mudanças reais acontecem no mundo. Esse é o destino de todo verdadeiro comunicador. Não apenas ser ouvido, mas ser lembrado. Não apenas informar, mas transformar. Não apenas falar, mas mudar vidas através da palavra. O poder está em suas mãos. A escolha é sua. O momento é agora. Neste momento, enquanto essas palavras ecoam em sua mente, algo está mudando dentro de você. Pode sentir? A forma como você enxerga cada conversa, cada encontro, cada oportunidade de falar está se transformando para sempre. Você não é mais a mesma pessoa que começou a escutar este conteúdo. Não pode ser, porque agora você sabe que cada palavra que sai da sua boca é uma escolha. Cada pausa é uma decisão. Cada inflexão na sua voz está moldando não apenas como os outros veem você, mas como você se vê. E com esse conhecimento vem uma responsabilidade que você não pode ignorar. A responsabilidade de usar essas verdades para elevar não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos que cruzam seu caminho. Amanhã de manhã, quando você acordar, será seu primeiro dia como alguém que domina os segredos da comunicação transformadora. Sua primeira conversa será diferente. Sua primeira reunião será diferente. Sua primeira apresentação será diferente. Porque você é diferente. A pergunta não é se você vai aplicar esses princípios. A pergunta é quando vai começar. E a resposta é agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora, cada segundo que passa sem você colocar isso em prática é um segundo perdido de influência real, de impacto real, de transformação real. Sua voz está chamando. Seu propósito está esperando. Sua verdadeira força está pronta para emergir. Se você sente essa energia pulsando dentro de você, se reconhece que sua jornada de transformação está apenas começando, então não pare aqui. Continue alimentando essa chama. Se inscreva neste canal agora. Porque o que você acabou de descobrir é apenas o começo de uma revolução na sua forma de existir no mundo. Não amanhã, não depois,
agora.